Olá, sejam muito bem-vindos ao Super Táticos, o teu novo podcast de esportes de Pelotas para o mundo. Se você chegou até aqui, te inscreve no canal, dá o joinha e tu vai receber as notificações do nosso programa sempre em primeira mão, debates sempre acirrados e aqui, é claro, se fala sempre a verdade e sempre se projetando especialmente o mundo do futebol. E uma vez mais, ao meu lado ou à minha frente aqui, o meu amigo professor Marcelo Parmegiani. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Que maravilha, que legal estar aqui no Super Táticos com todos vocês. Aqui se tem posição, aqui não se fica em cima do muro não. E por isso nós só temos a agradecer o crescimento cada vez maior, não é mesmo, Charles Garcia, daqueles que nos acompanham. É verdade, né? O Super Táticos aí tá bombando, então mais uma vez eu reforço. Inscrição e joinha e tu vai acompanhar tudo sempre em primeira mão. Bom, professor, nós tivemos um fim de semana com futebol da dupla Grenal opostos. Tivemos derrota do Internacional, mais uma derrota do Inter, tivemos também uma vitória do Grêmio, né? Mas vamos começar pelo Inter, que jogou no sábado, Sim, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Fluminense, aliás, que é um adversário bem indigesto para o Internacional, não é de hoje. E o Internacional perdeu e, mais uma vez, né, jogou absolutamente nada. Entrou em campo? Vamos dizer assim. Entrou em campo. Qual era a tal alma colorada ali? Não vi. Acho que foi um time de fantasmas. Já quero falar de saída. Ramon Dias e Emiliano Dias fracassaram no Internacional. Os castilhanos precisam ir embora. Não que eles sejam a razão maior, a salvação ou a derrota maior. Não, mas eles são o comando. E o comando falhou. Quando o comando falha, tem que ser substituído. Esse time do Internacional nunca foi bom, a menos para a mídia amiga. Aqui no Super Táticos nós sempre falamos das limitações. E o jogo contra o Fluminense foi constrangedor. A falta de entrega, a falta de dedicação, a falta de luta. Charles Garcia, o Internacional, ou ele se movimenta agora ou ele cai. Não adianta ficar achando que está na zona de conforto e que vai se escapar porque os outros são piores. Os outros são piores? São piores. Mas o Internacional está muito mal, está muito ruim e não se percebe liga entre o Ramon Dias e seu filho Emiliano com o plantel. Alan Patrick não está jogando nada, então mexe agora para salvar ali na frente. E nós já vimos o ano que o Internacional caiu em 2016, justamente contra o Vitória, e era um combate, o time do Inter não era pior que o time do Vitória. Mas enfim, coisas do futebol. O Internacional dentro de campo é uma piada. É uma piada. E o pior de tudo é que é uma piada pronta. Todo mundo sabe que o Inter vai perder, só não se sabe de quanto. Não existe reação alguma. Jogadores se arrastando em campo, né? Até dá para ver alguma coisa, taticamente falando ali, do Ramon, do Emiliano, tentando proteger a sua defesa, esse sistema com 3 zagueiros. O Inter ele sofre um pouco menos se nós olharmos os resultados práticos, o número de gols sofridos. Mas o Inter segue perdendo. E não toma mais gols, especialmente nos 2 últimos jogos, graças ao goleiro Ivan. Goleiro Ivan, uma grata surpresa neste final de temporada 2025, mais uma temporada fracassada do Internacional. E eu me atrevo a dizer, Charles Garcia, amigos internautas, amigas internautas, olha, aqui no Super Táticos nós já estamos destacando, pelo menos eu, é lógico, a minha opinião, não sou o dono da verdade, que o Ramon e o Emiliano precisam sair. Não que eu não goste da dupla, eu inclusive os admiro. Eu acredito que essa dupla é muita qualidade, é muito legal, mas não deu liga no Internacional, chegou no momento errado, não pode continuar, então tem que mexer agora, porque senão, depois nós vamos ver a tabela, né, Charles Garcia? Isso. A tabela é medonha para o Internacional, isso pode complicar ali na frente. Tem que ter um cara comprometido com a alma colorada, tem que ter um treinador
que saiba e conheça de dentro o Beira-Rio e seus bastidores. E não é o caso do Ramon e seu filho Emiliano. Tem que mexer, porque olha bem, o que foi o trabalho das laterais do Internacional. Tanto a direita como a esquerda, uma fiasqueira geral. Não adianta aqui ficar só assentando o pau para ganhar like, ganhar joinha. Não, é a dura realidade. E, infelizmente, esse discurso forte, até um pouco agressivo que eu estou a fazer, é a dura realidade do Internacional. O Internacional não tem compactação no meio-campo. Desde que o Fernando saiu, ficou esse buraco no meio-campo. Então, claro, agora está estourando no técnico, mas quem deveria sair não vai, é a presidência. Exatamente. Agora tu tocou num ponto que é uma grande reivindicação de boa parte da torcida do Internacional. A direção do clube, na figura especialmente seu presidente, do Alessandro Barcelos, que não ganhou nada no Internacional. Nada. E não venham me falar de campeonato gaúcho, que, por favor, faz mais do que obrigação, até porque o Grêmio já vinha de 7 conquistas. Então, eu sei que o Inter se empenhou, eu sei que existe um contexto histórico, o Inter precisava ganhar esse campeonato gaúcho. O Grêmio também. O Grêmio queria se igualar ao octa que o Inter já tinha nos anos 70. Tá? Gauchão não vale nada, mas por um contexto histórico, sim. Né? E o Internacional jogou a vida naquele campeonato gaúcho. Tá? Eu vou ser bem sincero, no primeiro jogo, tá? No segundo, olha, já foi uma administração total. E o Inter, que iniciou até bem o Campeonato Brasileiro, mas depois não deu mais mostras, tem um grupo de jogadores vagabundos. Um grupo de jogadores que não se entregam. Um grupo de jogadores que não tem alma. O Internacional é um time morto dentro do campo. O Internacional não apresenta absolutamente nada. Contra o Fluminense, apesar dos pesares, era um jogo que estava 0-0, poderia estar 4 com 15 minutos do primeiro tempo. É verdade. O Ivan fez talvez a melhor partida da vida dele. É verdade. Tá? E ainda assim, o Internacional tem um lance ainda no 0-0 de contra-ataque, esporádicas oportunidades que o Inter teve, especialmente com o Carboneiro, na figura do Carboneiro, que é um dos pouquíssimos jogadores que tenta alguma coisa. Tá? E o Internacional tem um camisa 10 que era invejado por vários clubes do Brasil. Vários. Alan Patrick, que não está jogando nada. Mas o Alan não Patrick faz nem pode força ser. para jogar. Ele pode ser falso 9, ele vai jogar flutuando para fazer esse esquema maluco. Não, só um pouquinho, não professor. dá. Falso 9 não, para mim ele já é o falso 10. Não dá. O que mais tem é falso. Não dá. E o pior, na minha opinião, pelo menos respeitando todas as opiniões em contrário, afinal nós vivemos numa democracia. Eu sei, tem muita viúva, tem muita viuvinha do Roger. Ah, não deveria ter tirado o Roger e tal. Não, o Roger já deveria ter saído antes até. Do tempo que ele saiu. Deveria ter saído antes. O problema é que saiu o Roger e escolheram mal. Esse é o ponto. Quem errou na escolha do técnico foi exatamente a diretoria do Internacional. O Ramon e o Emiliano são técnicos que, para o momento do Internacional, se apresentam totalmente inadequados. Ah, mas quem seria o técnico adequado, então? O Odair Hellmann. O Odair Hellmann seria o técnico adequado para o Internacional. Tinha que ter bancado o Odair Hellmann. Por exemplo. Ah, então, o Ramon e o Emiliano estão perdidos, mudam o esquema toda a partida e não sabem o que fazer. Ah, mas o Odair não está lá muito bem, não está isso, não está aquilo. Sim, mas ele ressuscitou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estava lá embaixo, na rabeira da tabela de classificação da Série B. E agora o Atlético Paranaense está lutando para subir. Tem chance de subir. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o Odair conhece o vestiário, conhece o Beira-Rio. Ah, e o D'Alessandro? Olha, a essas alturas do campeonato, eu não sei até se o D'Alessandro não teria sido melhor. E eu que criticava tanto essa possibilidade. O Odair teria um grande problema, que o Odair ele não quer sair do Atlético Paranaense. Até entendo a tua colocação, porque é cria do Beira-Rio. Né? Nós conhecemos o Odair conhece a Aldeia. Vou discordar de ti, professor. Claro. Vou discordar de ti porque eu não creio que o Odair fosse também esse treinador. Acho que é um momento que o Inter precisaria de um treinador mais sanguíneo. Embora, analisando o grupo de jogadores do Internacional, e especialmente seu comando, que vem da direção totalmente passiva a tudo o que acontece, eu não vejo solução. A solução... Desculpa, Charles Garcia.
Participa tu da nossa discussão, coloca aí o teu comentário. Exatamente, vale o Odair, muito bem não lembrado. vale o Odair? Que tal? Vamos participar juntos. O Internacional precisaria de um treinador mais sanguíneo. Eu dizia que essa direção totalmente passiva, tudo que acontece, eu acho que não tem solução. Infelizmente, a solução vai ser o seguinte: o Inter não cai pela mediocridade dos outros. Pela mediocridade, não. Mediocridade vem de mediano. Pela ruindade, especialmente do Vitória, e tem um confronto entre Internacional e Vitória lá. Essa diferença de 4 pontos hoje ela pode cair para 1. Claro que se o Vitória melhorar, tem o Santos, ainda tem outros adversários ali que estão patinando, né? Mas antes disso, o Inter tem um jogo em casa com o Atlético Mineiro. Eu até ia dizer, para quem que o Internacional vai perder na próxima rodada? Porque a questão geralmente é essa. Como o jogo é no Beira-Rio, pode ser que o torcedor do Inter tenha alguma expectativa de um empate. Porque é triste a situação em que o Internacional se encontra de abatimento total, abatimento no ânimo. Eu não sei e não poderia julgar aspecto físico, porque é tanta falta de vontade, é tanto mais do mesmo que a gente não consegue avaliar se é só um problema. Certamente não é só um problema físico, pode até existir, mas não é só isso. É um problema técnico, é um problema tático e é um problema de comando, especialmente no clube do Internacional, que, lembrando, joga contra o Atlético Mineiro. O próximo jogo do Internacional é no Beira-Rio, né? No domingo, dia 2, né? No domingo de finados. É sugestivo para o Inter. O jogo às 18h30 no estádio Beira-Rio, contra um Atlético Mineiro que também não está tudo isso na competição, tá? Que não é um grande. Oscila demais. É um grande time na nomenclatura, mas não está jogando tudo demais, isso. Oscila. E o Inter precisa mais do que nunca vencer este jogo. E depois, Charles, quem vem? Depois, o adversário do Internacional é o próprio Vitória, na quarta-feira, dia 5 às 19 horas, lá no Barradão. Jogo é então, perigoso. Imaginem o tamanho da importância desse jogo. E eu quero pegar aqui o adversário do Vitória. A sorte do Inter é que o próximo adversário do Vitória, antes do confronto, é o Cruzeiro no Mineirão. É um Cruzeiro que briga para ser campeão. Aliás, um Cruzeiro que empatou com o Palmeiras em São Paulo. Terminou o jogo com um homem a menos, jogou bem. Exatamente. Poderia ter ganho a partida, foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. O que isso quer dizer? Que se tá ruim pro Inter, pro Vitória tá pior ainda. E é isso que vai acabar salvando o Internacional. Pode ser que tenha razão. Professor, mas do outro lado, do lado azul do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos a vitória do Grêmio, uma vitória boa, uma vitória convincente contra um Juventude que tu mesmo, professor, falou que já foi. Rebaixou. Tá? E a realidade é essa, o Juventude não vai escapar. Rebaixou. Tá? Se a gente está falando ainda numa possibilidade do Internacional com 35 pontos, né? O Grêmio não está livre ainda, tá pelo futebol que está apresentando, mas até quem tem 40 pontos não está livre. De poder cair o Juventude, então, por favor, né? O Juventude está com 27 pontos, não apresenta desempenho, não consegue ganhar dentro da competição e deu a lógica dentro da arena, uma vitória do Grêmio por 3-1. O Juventude contesta um pênalti, inclusive, mas acho que não iria mudar o resultado da partida. E o Carpini revelou algo seu na entrevista de ontem, após a partida. Ele realmente acreditava que ia tirar o Juventude do buraco. E percebeu ontem que não vai ser possível. Muito embora o Juventude tenha contratado mais de 10 atletas para o segundo turno, e bons jogadores, diga-se de passagem, dentro das condições econômicas do Juventude, o Juventude deixou escapar uma peça importantíssima para o Criciúma, que disputa a Série B, que foi meio campo, o Jean Carlos. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, essa peça eles não poderiam ter deixado escapar. E a saída dele comprometeu toda a mecânica de jogo do meio para frente do Juventude. O Juventude está derrotado em termos de campeonato, vai exatamente disputar a Série B no ano que vem, e o Juventude precisa, a essas alturas do campeonato, para o bem do Internacional, continuar perdendo. Porque o Internacional não vai conseguir vencer. E o Grêmio ontem com a vitória, o Grêmio, na minha opinião, não cai mais de jeito nenhum
e abocanha com tranquilidade uma vaga na Sul-Americana. E digo mais, o Grêmio abocanha uma vaga na Sul-Americana e vai conseguir formar uma boa base para o ano que vem, Charles Garcia. O Grêmio vence por 3-1 na Arena, num jogo tranquilo, vamos dizer assim, para o Grêmio de boa atuação, e abemos centroavante, né? Marcos Vinícius. O homem faz 3 gols pelo Grêmio, foi uma boa contratação, fez gol em Grenal, fez outros gols importantes, tem presença, é aquele centroavante à moda antiga, aquele centroavante que não se encontra mais no futebol, porque hoje nós temos muitos jogadores de movimentação. Temos muitos jogadores que caem pelos lados do campo, jogadores com habilidade, especialmente no futebol europeu. Aqui no Brasil a gente vê ainda a figura do 9, aquele jogador mais de área, mais finalizador. E ele é forte, né? Ele é um jogador que sabe se impor fisicamente, bom na bola aérea e que já está dando um retorno para o Grêmio, talvez um dos contratados recentemente que mais tenha dado retorno para o Grêmio de forma imediata, até porque outros, como o William, acabou se lesionando. O pouco que jogou, a pouca amostragem que tivemos foi boa. Tá? Tem um Marcos Rocha que já está com 37 anos, não vai jogar sempre, mas dá uma ótima contribuição também para o Grêmio. Claro, o Grêmio teve as lesões ali do Balbuena. Para mim, o William, para mim, quem ficou abaixo, o Cuejar. Muito, mas muito abaixo. Ali o Grêmio colocou dinheiro e não teve retorno nenhum. Pode ser que nos queime a língua, professor. E o Cuejar para o ano que vem, com a preparação física, isso é mais uma esperança do que propriamente uma constatação. Ele possa vir aquele jogador, não aquele jogador do Flamengo, porque ele não será mais. E no Flamengo ele tinha mais 10 que jogavam. Né? Mas um jogador que possa, pelo menos, dar uma sustentação ao Grêmio, até porque o Arthur, né, ele dá uma qualidade para o meio-campo tricolor. Então, peças, 4, 5 jogadores que o Grêmio contratou, podem fazer com que o Cuejar, num time encaixado, ele dê esse retorno para o time do Grêmio. E deixa eu dar os parabéns para a vitória, para o Mano Menezes, antes que tu me critiques aqui. Né? O Mano Menezes ganhou do Juventude, tá? Mas eu não vou aliviar a barra ainda, porque o campeonato que o Grêmio faz, e a gente bateu muito no Inter, não é um bom campeonato brasileiro. Não. Longe disso. Não. E aí dizia assim, mas o Grêmio não tinha os jogadores que contratou A, B, C, D e E. Correto. Mas eu te pergunto, e pergunto para ti que está nos acompanhando nos Super Táticos. Para eliminar o CSA precisava dessas contratações? Para ganhar o Campeonato Gaúcho precisava dessas contratações? E eu não posso colocar tudo na conta do Mano Menezes, especialmente o Campeonato Gaúcho, porque era outro treinador. Claro. Mas do CSA já era o seu Mano Menezes. E não pode o Grêmio, multicampeão de Copa do Brasil. O Grêmio é uma referência em Copa do Brasil. Sim. Uma referência no futebol mundial, mas em Copa do Brasil ele é especialista. Então não pode ser eliminado para o CSA da forma como foi. CSA que foi rebaixado. Mas tu me ajuda. E que teve a presidente afastada ainda por cima. Um CSA que conseguiu essa façanha, então, contra o Grêmio. E depois um início de campeonato brasileiro também complicado. O Grêmio melhorou muito pós-Grenal. E aquela história de que o Grenal arruma e desarruma a casa. É verdade. Eu não me lembro de quem era a frase. Ibsen Pinheiro? Acho que era do Ibsen Pinheiro. É um dos mandarins, eu acho que é do Ibsen. O Grenal arruma e desarruma a casa. Do e a tempo prova dos foi mandarins. Aqui, porque, apesar dessa campanha horrorosa do Inter no campeonato, tu inverte a vitória no Grenal e hoje o Inter estaria à frente do Grêmio. Né? E talvez o Grêmio tivesse se afundado mais, porque era um momento em que o Grêmio não estava pior que o Inter. Mas são coisas do futebol. O importante é que o Grêmio está se consolidando dentro da competição. Tô contigo, o Grêmio não cai. Porque se eu tenho convicção de que o Inter não cai, o Grêmio muito menos. E o Grêmio tem uns jogos complicados, professor. Tem. E foi muito importante essa vitória contra o Juventude. O Grêmio tem uma sequência complicada na competição, né? O Grêmio pega adversários bem difíceis, né? Não tem jogo fácil no campeonato, a tabela aqui, mas agora vai ter medalhão para cima do Grêmio também. Os jogos do... Esse é o ponto. E o Mano pegou e destacou ontem na entrevista, né? Que, lógico, a equipe está acreditando no trabalho do técnico.
ele meio que supervalorizou o trabalho. Mas isso é normal, né? Isso é normal, vai puxar a brasa passada dele. O Grêmio enfrenta no domingo também, às 16 horas, o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Não é fácil. É um jogo complicado. O Corinthians não é um grande time, mas o Corinthians vem em processo de recuperação. Jogar lá, a gente sabe que o Vitão, certa vez falou quando o Inter perdeu pro Corinthians lá, que se joga contra 12. Tá? Eu vou dizer aqui que contra o Corinthians lá, tu sempre joga contra 12, mas calma. A torcida do Corinthians é muito atuante. Pra mim, é a torcida mais atuante do futebol brasileiro, aquela que joga junto. O Corinthians está jogando em casa, professor, está tomando 4-0 do Palmeiras. Hipoteticamente. Do Palmeiras, o maior rival. E a torcida do Corinthians, até 45 segundos do tempo, está cantando e está apoiando. Quando termina, bom, aí é outra história. Mas é uma torcida que dá um exemplo. Coisa que, por exemplo, que a torcida do Flamengo, que ela é a maior, ela não faz o que a torcida do Corinthians faz. Não, ela se irrita muito fácil. Então eu quero dizer que o Corinthians lá, né? Entendedores entenderão. Joga contra 12 porque tem o seu torcedor. Então, o caminho do Grêmio é esse, e depois o Grêmio tem em casa, na quarta-feira, às 20 horas, o Cruzeiro. Não é mole. É um jogo terrível. O Cruzeiro luta para ser campeão. Isso quer dizer que o Grêmio não pode ganhar um jogo? Não, pode. O Grêmio pode ganhar de qualquer. O Grêmio empatou no Maracanã contra o Flamengo. Tá? Mas é só para falar então a respeito da sequência do Grêmio, e que depois o Grêmio joga contra o Fortaleza no outro domingo às 8h30 lá. Seria, de todos, teoricamente, o mais fácil. Mas olha o que o Fortaleza fez agora Ganhou na última rodada. Ganhou o Flamengo. E quer fazer de tudo para tentar ainda escapar. Tá lutando. Claro que até ali a gente tem 2 jogos que o Fortaleza tem que resolver a sua vida. Não tá morto quem peleia, eles estão peleando. Lá, a gente sabe que é muito difícil. Extremamente complicado. Esse é o caminho do Grêmio, este é o caminho do Internacional. Quem resistiu bem ao Fortaleza lá em Fortaleza foi o Grêmio Esportivo Brasil, sob o comando de Rogério Zimmermann. Aquela partida memorável do goleiro Eduardo Martini, o 0-0 com Castelão lotado, saindo gente pelo ladrão. O RZ soube segurar o Fortaleza. Será que agora o pessoal tricolor vai conseguir segurar esse ímpeto? Esperamos que sim. Só para atualizar o nosso amigo, a nossa amiga que nos acompanha no Super Táticos, a classificação do Campeonato Brasileiro, que apresenta o Palmeiras com 62, o Flamengo com 61, Cruzeiro 57, ainda em condições de brigar pelo título, e o Mirassol com 55 pontos. Esses 4 que iriam diretamente para a Libertadores da América. O Bahia é o quinto com 49, tem que agradecer a Grêmio Internacional, esses 6 pontos aí que jogaram o Bahia de 43 para 49. Né? O Botafogo, eu digo isso que para quem não acompanhou, o Bahia jogou no domingo com o Grêmio e na quarta com o Inter, os 2 em casa, né? Então foi um prato cheio para fazer 6 pontos. O Botafogo é o 6º, encerrando ali a pré-Libertadores com 47. O Grêmio é o 11º com 39, estaria indo para a Sul-Americana. O Inter, o 15º com 35, não está pegando nada, não está sendo rebaixado nem para a Sul-Americana. É claro que isso vai mudar muito, porque o G6 pode virar G8, dependendo do campeão da Libertadores. Se for Flamengo ou Palmeiras, vai abrir mais uma vaga. E se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, também terá mais uma vaga, porque o Cruzeiro fatalmente ficará entre os 4 primeiros colocados. Professor, essa situação então do Campeonato Brasileiro, né? Torcer para que o Grêmio continue embalado, e para o Internacional, para o torcedor do Internacional, se não está rezando, é uma boa hora para começar. Tem que colocar as barbas de molho, como diz o ditado, tem que ficar atento à situação internacional. Não é boa, o Internacional tem que dar uma mexida radical agora, para não chorar depois. Muito bem, professor Parmegiani. Agradeço mais uma vez a todos que estão conosco aqui. Joinha, inscrição, isso é obrigatório aqui. Esse foi o Super Táticos de hoje, falando a respeito de dupla Grenal. Nos aguardem, até a próxima!